Olá, muito boa tarde. A compreensão da Bíblia depende do conhecimento do contexto cultural em que foram escritos os diferentes textos. Nos próximos minutos escolhemos 3, os que são lidos nas missas deste domingo, propondo-lhe uma interpretação no contexto atual. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem no programa Eclésia. Olharemos 3 textos num domingo, Frei José Nunes, que tem uma figura, enfim, uma imagem central do bom pastor. Bom pastor. E por isso também é o domingo onde se reza de maneira muito especial pelas vocações consagradas, os tradicionais pastores da Igreja, os guias das comunidades, padres, bispos, enfim, são os pastores. Embora nós até devêssemos dizer que todo cristão, em algum momento, é chamado a ser pastor. Isto é, a cuidar das ovelhas que são os outros. Alguém tem sempre... Quase toda a gente tem pessoas à sua responsabilidade. Os pais têm que ser bons pastores dos filhos, os professores têm que ser bons pastores dos alunos. Quer dizer, portanto, há muita maneira de ser pastor, não é? Bom, mas portanto, é um título de Jesus. No Novo Testamento há muitos títulos cristológicos, não é? O Filho de David, o Messias, o Senhor, o Filho do Homem, o Bom Pastor. Enfim, há muitos títulos atribuídos a Jesus. A maior parte deles são atribuídos por quem escreve os textos. Olham para Jesus e dizem, ele é o servo sofredor, ele é o Senhor, não é? São João põe, no capítulo 10, põe Jesus a atribuir-se esse título a si mesmo. Eu sou o bom pastor. Há um outro título que, dizem os exegetas, mas lá está, isso é mais que o Padre Armindo. Há um outro título que dizem que estaria muito ligado às próprias palavras de Jesus, em que Jesus estaria identificado com ele, que seria o de Filho do Homem, por exemplo, enfim, bem. Mas Jesus, então, diz que é o bom pastor. E o bom pastor é um título, ou um símbolo, ou uma imagem, como o Paulo estava a dizer, realmente que tem uma pluralidade semântica muito grande. Aponta em muitas direções. Normalmente, nós olhamos para o bom pastor, escutamos o texto e olhamos para a figura do bom pastor como alguém misericordioso, ternurento, alguém que conhece as ovelhas, que ama as ovelhas tanto que até é capaz de as levar ao ombro, conhece a voz delas, fala com cada uma, é amigo de cada uma das ovelhas, e tudo isso é verdade. Mas o texto deste ano, o texto de hoje, do Bom Pastor, porque o Bom Pastor é sempre o domingo quarto da Páscoa, não é? E é o capítulo 10 de São João, mas cada ano muda um bocadinho a perícopa, não é? Ora bem, o texto de hoje fala do Bom Pastor de maneira um bocadinho diferente. Não é que ele não seja misericordioso, é ternurento, conhece as ovelhas, ama as ovelhas, mas é sobretudo outra coisa. O Bom Pastor é alguém que é corajoso, é alguém que dá a vida pelas ovelhas, é alguém que dá o peito às balas. É alguém que vê vir o lobo, o atacante do rebanho, e põe-se à frente do rebanho para atacar o lobo, para defender as ovelhas do atacante, não é? E nesse sentido é diferente do mercenário. O texto fala disso. Porque o mercenário podia fugir. Mas o bom pastor não foge. Porque não está ali por contrato. Não está ali para ganhar um salário. Não, o bom pastor é um com as ovelhas, ama as ovelhas e, portanto, vai até ao fim. Se for preciso morrer, morre. Mas quer defendê-las, ama-as. Então, está aqui um sinal realmente maravilhoso de como é que Deus é para nós, como é que Jesus foi para nós e como é que Deus é para nós. É um amor incondicional. E nós percebemos isso muito bem. Eu há bocado dizia, os pais são chamados a ser bons pastores dos filhos. Com certeza, a conhecer-lhes a voz, a ter uma relação privilegiada com cada um deles, a amá-los e a amá-los incondicionalmente. Os pais não são pais por contrato. Os pais são pais e amam incondicionalmente os filhos até ao fim e dão a vida por eles, não é? Lá está. Assim é que se é bom pastor, não é? E já agora, desculpa, e os guias das comunidades cristãs, nas paróquias, nas dioceses, os bispos, também é assim. Dão a vida pelo rebanho. Gastam-se e desgastam-se
pelo rebanho que é o conjunto dos cristãos. Pá. E antes de entrarmos no detalhe do texto, que depois o Padre Armindo irá retomar, vamos ouvir este texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. O texto do Evangelho de São João, no capítulo 10º, e pedi-lhe a análise deste texto, Padre Armindo Vaz, a partir, talvez, do relevo que tem esta figura do pastor no contexto bíblico de então. Sim, no contexto da sociedade moderna e odierna dos dias de hoje, talvez a imagem do bom pastor não seja muito simpática, até porque cada vez menos as pessoas conhecem o que é um pastor e o que é apacentar um rebanho. Talvez não gostarão muito da imagem porque pensam, não, nós não queremos ser guiados por pastores. Nós temos e queremos a nossa autonomia, não queremos ser controlados por ninguém, queremos ser livres, mas não guiados por alguém que venha de cima a impor a sua voz a nós. Mas se nós olhamos precisamente para o contexto bíblico, então a imagem do bom pastor não choca nada com essa mentalidade moderna. Podem pensar assim, de acordo, não choca porque a imagem do pastor na Bíblia se coloca a outro nível, noutro plano, que não é o de governar de uma forma totalitária ou arbitrária as pessoas a partir de cima, mas é a de cuidar delas, apacentá-las, dar-lhes de comer e defendê-las. Estas são as três ações que aparecem já no Antigo Testamento para definir o pastor. O pastor, no Antigo Testamento, é um atributo dado ao próprio Deus. A um dado momento, o povo também olhou para os seus dirigentes políticos e religiosos como pastores. Mas os profetas, precisamente porque perceberam que havia dirigentes políticos e religiosos que se governavam a si próprios, em vez de governarem e dirigirem e gostarem das pessoas. Isso era só de antes, agora já não existe. Sobre as quais tinham responsabilidades. Então os profetas criticaram fortemente essa ação dos chefes político-religiosos. E os próprios profetas põem Deus a falar de um futuro em que Ele próprio será o pastor das suas ovelhas, já que os chefes não se preocupavam com elas, não lhes cuidam das feridas, não as apacentam, não as defendem dos lobos e dos perigos. Então eu próprio cuidarei das minhas ovelhas. Ora bem, Jesus apresenta-se aqui como bom pastor e não há dúvida nenhuma que ele está a retomar a metáfora, ou também símbolo, dependendo de como se olhe para ela, para a palavra, a metáfora do pastor. Jesus define-se, portanto, identifica-se com Deus, que no Antigo Testamento
se qualificava a si próprio como pastor. Jesus diz: eu sou como o Deus do Antigo Testamento, quero cuidar das minhas ovelhas. E depois há aqui uma frase que já foi sublinhada pelo Paulo e pelo Frei José Nunes, que é uma expressão que aparece 5 vezes só neste trecho, que é a de que Jesus é muito diferente dos outros pastores. Por isso ele é bom. Porquê? Porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Esta expressão aparece aqui 5 vezes, para sublinhar que Jesus, então, não é como os mercenários. Os mercenários procuram ganhar a sua vida e governar-se, os próprios interesses. Jesus não. Jesus dá a vida de uma forma altruísta pelos outros. Ele conhece as ovelhas. Conhecer, de novo, temos aqui o verbo conhecer. Se as conhece, ama-as. E é porque lhes quer bem que ele é pastor delas. E aqui, só para terminar, há uma imagem cultural e antropológica que ilumina brilhantemente esta tensão entre o bom pastor por um lado e o mercenário por outro, que deixa vir o lobo e quando vem o lobo foge. Quando nos pastores que estão a apacentar as suas ovelhas chega a noite, as ovelhas ouvem o uivo dos lobos ao longe e sabem que o perigo as espreita constantemente, mas, por outro lado, ouvem a voz do pastor, como diz aqui Jesus. Ouvem a voz do pastor, que está por ali perto. É a presença amiga do pastor, também com o tocar da flauta. E então, é verdade, as ovelhas não conseguem evitar o constante perigo, mas conseguem fugir ao medo. E isso dá-lhes segurança e tranquilidade, porque sabem que o seu pastor está com Deus, está em Deus. Quando o pastor está em Deus, então as ovelhas podem estar em segurança e tranquilidade. Enfim, a narrativa deste texto e a figura do bom pastor, temos hoje, Frei José Nunes, mais um desafio que o Papa Francisco lança aos pastores, né? De terem o cheiro das ovelhas. O cheiro das ovelhas, Sim, o cheiro sim, da rua. Os pastores esta proximidade ao rebanho também. Claro, exatamente. Os pastores e também os mestres, por exemplo, a semana passada, ele escreveu à Faculdade de Teologia de Buenos Aires, que fazia 100 anos, escreveu. 100 anos. 100 anos. E é impressionante, quer dizer, o que ele diz: eu quero e nós precisamos de teólogos e teologias a cheirar a rua e a cheirar a povo. Não precisamos mais de teólogos de gabinete, nem teologias de gabinete. Não é? Portanto, é para os pastores, é para os mestres, é para toda a gente. Quer dizer, estar com as ovelhas. Estar com as ovelhas. Não estar por cima ou para dominar as ovelhas. Estar com as ovelhas, sentir o cheiro das ovelhas, estar no meio delas, fazer caminho com elas, não é? E dar a vida por elas. Sim, eu sublinharia talvez este aspecto de Jesus dá a vida pelas ovelhas. Ninguém lhe tira a vida, ele é que a dá. E nós realmente todos temos muito a dar uns aos outros. Eu ontem estava numa celebração com pequenitos e adolescentes e perguntei-lhes, por exemplo, o que é que vocês podem dar? E eles respondiam coisas fantásticas. Nem se calavam, aquilo era toda a gente queria falar. Um dizia, eu posso dar alegria. Outro dizia, eu posso ajudar. O outro dizia, eu posso dar perdão. Eu posso dar amizade. Eu posso dar carinho. Eu posso dar um beijo. Outro dizia, eu posso dar um passou bem. Toda a gente tem tanta coisa a darmos-nos, a dar aos outros, não é? A darmos-nos às ovelhas e a gastarmos pelos outros, a dar a vida pelos outros. É também um sentido bonito do pastor para hoje, não é? Para essa figura que se dá completamente, né, todos os dias. E avançamos nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia para a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, onde Jesus aí é apresentado como a pedra que se veio a tornar a pedra angular. Em que contexto isso acontece, Padre Armindo Vaz? Temos, mais uma vez, um paradoxo entre o desprezo da vida, por um lado, e a importância que ela tem, por outro.
vós desprezastes esta pedra, este Jesus que matastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Ora bem, este que vós desprezastes foi considerado por Deus, foi apresentado por Deus como pedra angular. Portanto, é uma pedra que serve de fundamento ao edifício da existência que todos nós construímos na nossa vida, que deveríamos construir. Ele é que é o fundamento. E por isso é que Pedro, neste discurso brilhante depois da ressurreição de Jesus, salienta que em nenhum outro, senão em Jesus, há salvação. Pois não existe debaixo do céu outro nome, isto é, outra pessoa, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Nele há salvação, nele somos salvos. Sublinha 2 vezes com este verbo. É o verbo que a Bíblia usa para significar aquilo que nós, hoje em dia, com uma linguagem simplesmente humana, mas já não religiosa, bíblica, que nós costumamos dizer o dar sentido último à nossa existência. Jesus aparece aqui, precisamente, como aquele que é capaz de dar sentido último à nossa existência. Dá-lhe sentido em que medida? Na medida em que ele nos propõe uma forma de vida que, sendo vivida como ele a viveu, então nós nos sentimos realizados plenamente. Isto é uma vida que nos enche todas as medidas, a todo o nível. Então nós podemos sentir-nos completamente realizados e sentir que a nossa vida tem existência. Mas para isso é viver como ele, isto é, no amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, dando toda a sua vida, como faz o bom pastor. Eu partilho muito esta ideia, agora dito estas palavras do Padre Armindo. Jesus é único. Não há, diz Pedro, não há mais ninguém debaixo do céu que possa salvar. É uma bela definição de Jesus. E porquê é que ele é único? E porquê é que não há mais ninguém que pode salvar, verdadeiramente? Porque ele, como dizia o Padre Armindo, ele é que é aquele que dá o sentido pleno à vida, é aquele que, se nós o seguirmos, seremos o mais felizes possíveis. E, portanto, é único. É único. É muito curioso que, há bocado dizíamos, a propósito do Bom Pastor, que há muitos títulos aplicados a Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, não é? O Bom Pastor e muitos outros, o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, enfim, bem. Mas, para além de títulos, há também definições que se dão de Jesus. E então, Pedro tem algumas, tem 2 ou 3, fantásticas. Por exemplo, nos Evangelhos, quem diz os homens que eu sou? Jesus diz, quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que tu és Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas, ou não sou o João Batista. E vocês? O que é que vocês dizem? E o Pedro diz, tu, é confissão de fé em Cesareia, não é? Tu és o Messias que devia vir ao mundo. Grande definição. És tu que salvas, não és mais ninguém. Depois, no capítulo 10 dos Atos, Pedro também a falar às multidões. Quem foi Jesus? Olha, Jesus foi alguém que, com a força de Deus, passou na terra a fazer o bem. Outra grande definição. Outra que aqui está. Sempre Pedro, por acaso é sempre Pedro, é curioso. Aqui também hoje. Quem é Jesus? Olha, é o único debaixo do céu que dá a salvação. E dá a salvação. Portanto, e dá a salvação porquê? Por isto que o Padre Armindo dizia. Porque dá o sentido da vida, o sentido mais profundo, da maior alegria, da maior felicidade ao ser humano. Não é? E, portanto, hoje, até estou a gastar um pouco mais de tempo, mas quer dizer, hoje, a Igreja, nós cristãos, a maneira como nós podíamos falar de Jesus ao mundo era isso, quer dizer, não é dar mandamentos às pessoas para cumprir isto. Não, é dizer assim, vocês querem ser felizes, olhem para Jesus e para o Evangelho. Conheçam Jesus e o Evangelho. Esse é o princípio de um percurso feito com Jesus para aderir às propostas que são de fé também, têm essa dimensão da fé. Exatamente. Quer dizer, e é, no fundo, o princípio básico da evangelização da Igreja. Quer dizer, é esta proposta, não é? Querem ser felizes, olhem para Jesus.
Nós temos de passar ao outro texto que queremos também analisar neste programa. A segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo é da primeira epístola de São João, onde o autor diz que somos filhos de Deus, não é? Agora somos filhos e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Somos filhos de Deus e somos-lo de facto, diz o texto. Qual é o fundamento da nossa filiação divina? Que é real, sublinha João nesta sua primeira carta. Qual é o fundamento? O fundamento está em Jesus. O Filho de Deus assumiu carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus, portanto, aparece, manifesta-se como o Filho de Deus. Ora, Jesus, sendo Deus, é plenamente humano também. Portanto, é da nossa raça humana, é da nossa condição e da mesma natureza humana que nós. Por isso, nele, aderindo a ele, atenção, claro, nele e com ele, como diria São Paulo, aderindo a ele pela fé, a fé é uma adesão à pessoa de Jesus. Não é simplesmente pensar ou crer que ele existe ou pensar que ele é filho de Deus. Não basta isso. Fé é um acto humano, profundamente antropológico, existencial, que consiste em aderir à pessoa, ao projeto de vida de Jesus. Ora, pela fé, nós aderimos a ele e, portanto, tornamos-nos irmãos dele. Isto é até quase racionalmente compreensível. Tornamos-nos irmãos dele. Logo, somos como ele em relação a Deus. Isto é, como ele é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. E essa é a mensagem que está neste texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Agradeço-vos o facto de terem estado neste programa a apresentar os diferentes desafios em torno dessa figura central do bom pastor de que o Evangelho nos fala. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo fazemos-lhe companhia também na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito bom.